Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nossa aula é sobre o artigo 5º, parte 2, o retorno. Artigo 5º com muitos incisos e assim, né? Só lembrando que tudo isso que nós estamos falando, de todos esses assuntos aqui dentro do artigo 5º, é apenas para explicar para vocês o que é que cada palavrinha quer dizer, tá? Depois a gente ainda vai entrar num estudo mais aprofundado, em que nós vamos falar realmente tudo que está envolvido lá naqueles conceitos que a gente está estudando. Então, na aula passada a gente falou lá do operador, controlador, suboperador, GPO, e aí a gente vai ter aulas falando especificamente de cada um desses temas, porque tem muita coisa para explicar. Esse artigo 5º aqui é definindo as definições, só para vocês saberem o que cada coisa quer dizer lá, quando vocês lerem ela na lei. Beleza? Vamos ver se hoje eu consigo fazer uma aula mais suavezinha, mais rapidinha. Vamos embora. Gente, operação de tratamento é tanta coisa que eu não quis nem me dar o trabalho de ficar colocando os negocinhos para aparecer, sabe? Tudo pop-up, porque é muita coisa. E olha que interessante, né? Quando você lê o caput do artigo 5º, ele diz que a operação de tratamento é toda operação realizada a dados como as que se referem a. Quando ele fala assim, como as que se referem a, isso significa que esse monte de coisa que ele está dizendo aí são apenas ainda exemplos, né? É tanta coisa que eu nem vou ler tudo, mas coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, blá, 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 todas essas palavras estão escritas lá na lei. E mesmo assim, é um exemplo, por isso que ele fala lá no caput, como as que se referem a. Por isso que quando algumas aulas atrás eu falei para vocês assim, é tudo. É porque é tudo. É difícil você imaginar uma coisa que você faça com dado que não seja uma operação de tratamento. Então é melhor você pensar o seguinte, olha, tô fazendo alguma coisa X com o dado pessoal de alguém? Muito bem, eu estou aqui fazendo uma operação de tratamento. Melhor você considerar isso, tá? Para sua garantia. Consentimento. Como vocês vão escutar essa palavra, meus queridos e minhas queridas? Como titulares, trabalhando na área de privacidade, essa aqui é uma palavra muito importante dentro da privacidade, gente. O que é o consentimento, tá? Ele é uma manifestação livre, ou seja, quando a gente fala que ela é livre, ela não pode estar ali cheia de imposições atrás dela. Então, sabe aqueles negócios que a gente vê assim, às vezes na internet, por exemplo? Olha, eu gostaria do seu consentimento para lhe mandar ofertas e promoções. Para você obter um e-book, assinale aqui o seu consentimento. E quando você diz não, você não tem acesso ao e-book. Isso daí é livre para vocês? Para mim não é, tá? Existem discussões e entendimentos sobre tudo, mas para mim não é. Ele é livre quando você não tem nenhuma imposição para você obter aquele consentimento. Então, por isso que se fala da questão da manifestação livre, ou seja, ela é livre porque ela não está te impondo nada por trás, tá? E todos os requisitos que eu vou falar agora do consentimento são para que ele seja efetivamente válido, porque tem o consentimento, né, mais ou menos, meia boca, e tem o consentimento que vale, é regular. E quando ele vale, ele precisa preencher todos os requisitinhos que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Informada, ou seja, você precisa explicar para o cidadão o que é que você está fazendo. O que você vai fazer com o dado dele, por exemplo, depois que você pegar o consentimento? Então, olha só, titular de dados. Eu vou pegar aqui o seu endereço de e-mail na hora que você resolver baixar o meu e-book, porque eu quero inscrever você na minha lista de leads e eu vou mandar para você materiais e promoções e outras coisas a respeito do meu produto, da minha marca. Eu também vou compartilhar esse dado com o meu parceiro, que vai te enviar um e-mail marketing, ou seja, é preciso você ir lá e explicar para o titular de dados, informe de maneira clara
O que é que você vai fazer, tá? Não esconda informações do titular. Isso daqui tem a ver com a questão do princípio da transparência. Nós vamos falar dos princípios da Lei de Proteção de Dados e um deles é o da transparência, ou seja, quando você for pegar o dado de alguém com base no consentimento, lembrando que você pode pegar o dado de alguém com outras bases, né? O consentimento é apenas uma das bases, mas quando você for pegar o dado de alguém com base no consentimento, você precisa tomar o cuidado de informar o titular de dados o que você fará com o seu dado, entendeu? De uma maneira bem bonitinha que qualquer pessoa seja capaz de entender. Então, se for uma pessoa mais humilde, ela vai compreender o que é que você está querendo fazer com o dado ali. Se for uma pessoa mais letrada, também vai compreender. Você precisa escrever um texto ali que seja de fácil compreensão para qualquer nível de pessoa, pensando que o público, né, pode ser qualquer um que estiver ali acessando aquela informação. O que mais? Inequívoca. Inequívoco tem a ver com o fato de que, assim, não tem dúvidas de que você formalizou ali para o teu cliente que você iria realmente usar o dado dele para aquela finalidade específica, tá? Que não fique, assim, nenhuma dúvida. E que não fique nenhuma dúvida também de que ele concordou que você iria pegar o dado para aquela finalidade, que ele realmente demonstre ali através de um ato positivo, de uma ação que ele faça, ou seja, clique num sim, você guarde aquele log, assine um documento. Você tem que demonstrar ali que de verdade o titular de dados recebeu a informação, se manifestou livremente e está inequivocamente, ou seja, não tem dúvidas, está provado de que ele realmente te deu o consentimento. Opa, perdi o meu negocinho aqui. Então, resumindo, pelo consentimento, o titular de dados concorda com o tratamento para uma finalidade determinada. E aqui é uma coisa importante, gente. Você pediu o consentimento do titular para uma finalidade determinada, não use o dado para uma segunda, terceira, quarta ou quinta, tá bom? Porque vai dar problema, né? Você vai ser contestado em relação àquele consentimento. Então, se você quiser depois você pegou lá o dado para fazer a coisinha X e daí você resolveu, que legal, pensei numa campanha, num outro negócio, num produto, num isso, aquilo lá, ou seja, eu vou fazer agora a coisa Y. Peça de novo, peça outro consentimento, não desvirtue o consentimento, não mude a finalidade para a qual você coletou o dado do cliente usando para uma outra XYZ, porque é daí que começam a surgir os problemas na área de privacidade. Consentimento, bloqueio ou suspensão. Bloqueio é você deixar de utilizar os dados por um determinado tempo. Então, imagina assim, a gente quando entra nas empresas fazer os processos de adequação, quando chega bem lá na frente, a gente já colocou lá as ferramentas de governança, já subiu os mapeamentos de processo, já integrou as páginas lá para coletar cookie, abriu a página de atendimento ao titular, nós já estamos lá na frente, né? Nos projetos das empresas maravilhosas que a gente atende, que já estão numa fase advanced. O que a gente começa a fazer quando a gente chega nas fases mais avançadas de um projeto? A gente começa a olhar para os bancos de dados, que vocês já aprenderam que é na nossa aulinha anterior, e começa a perceber que não necessariamente a gente está usando aquilo tudo, que não necessariamente a gente precisa de tudo aquilo que tem lá para exercer a atividade do cliente. Às vezes não. Às vezes ele está usando ali nos bancos mais dados do que ele precisa. Às vezes não faz sentido eles utilizarem certos dados que eles têm ali, porque você não precisa deles para nada. Você começa a olhar para aquilo ali num sentido de fazer uma sanitização na quantidade de dados que a empresa tem. E aí a gente pode sim tomar uma decisão até como controlador, lembra que é a empresa que toma decisões sobre o dado, de, olha, temporariamente eu vou separar um determinado grupo de dados e eu não vou utilizar esses dados para nada, porque eu quero analisar melhor, eu quero ver se isso daqui realmente faz sentido, tá? Ou, ainda, você pode, por exemplo, você pode ter um caso lá de um titular de dados que ele liga para ti e fala, olha, para de me ligar, porque vocês estão fazendo aí, né, as chamadas cold calls, né, que o povo fica ligando pra gente
que de uns números desconhecidos, você não quer nem receber aquela ligação e os caras ficam lá te ligando toda hora de um número diferente, você fica louco, xarope da cabeça. Aí você liga lá para a empresa que está fazendo isso contigo e fala: pare de me ligar, você está enchendo meu saco. E a empresa não para de te ligar. Aí você, de saco muito cheio, vai lá, faz uma reclamação perante o DPO, Departamento de Privacidade. A empresa não para de te ligar. O que resta você ir lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, às vezes, formalizar uma reclamação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode determinar para uma empresa também, que na verdade ela acaba descumprindo a Lei de Proteção de Dados, né? O bloqueio do seu dado, ou seja, olha, você está tão teimoso em atender a vontade desse titular, e claro, né, sempre quando for o caso mesmo de que a empresa não possa utilizar o seu dado, né? E aí nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante. Mas a NPD fala: você está enchendo tanto o saco dessa pessoa que você, por um período X de tempo, realmente está bloqueado. Não use mais o dado, senão vai sobrar aqui alguma penalidade para você, tá? Então, o bloqueio é isso, é quando você para de usar o dado temporariamente, você guarda ele em um banco separado, e você pode fazer isso tanto por uma decisão, né, de projeto, por exemplo, como essa de sanitizar, como você pode acabar tendo que fazer isso porque você foi obrigado por uma penalidade. E a eliminação, quando você realmente apaga o dado. Também acontece isso, olha, a gente vê dado lá de coisas que são leads antigos, de pessoas com as quais a empresa já não se relaciona mais, coisas que você só poderia manter no banco de dados mediante consentimento que você às vezes não tem. Você limpa, você decide: eu vou apagar esses dados. Por quê? Hoje em dia, quanto menos dado, melhor. O legal do dado hoje é você ter lá o dado que você precisa para realizar a função da empresa. Mais do que isso, não tem necessidade e você ainda corre o risco de acontecer alguma coisa com aquele dado a mais que você tem. Então, você realmente apaga esse dado dos bancos. E isso também pode acontecer mediante uma ordem da autoridade nacional. Vamos por lá. Primeiro, você foi notificado do bloqueio e você mesmo assim continua ligando pro cara. Aí pode ser que a coisa fique mais séria e você seja notificado para apagar o dado daquele cara. Certo? Então as coisas vão indo assim numa progressão. Primeiro eles te falam: olha, não use, depois apague. E aí pode chegar o limite de que, né, as empresas descumprem todas essas ordens e chegam a tomar uma multa porque realmente não observam, né, os direitos dos titulares. E o que é uma transferência internacional? Acontece quando o dado é transferido para um país estrangeiro ou um organismo do qual o país é membro. Isso daqui é uma coisa que veio bastante, né, de herança da GDPR, onde lá ocorriam, né, bastante transferências de um país para o outro, e isso é muito comum acontecer. Por quê? Poxa, as empresas, para operar, né, empresas internacionais, acabam tendo que utilizar dados nos vários países. Então, aqui no Brasil, por exemplo, vamos dar um exemplo prático disso. Você tem bancos que a sede do banco é fora do país e ele precisa trafegar o dado dos correntistas que são aqui do território nacional para sua operação em outros países. Isso não acontece de uma maneira assim, de qualquer jeito, não. Então, assim, por exemplo, quando é um banco, normalmente ela pode acontecer essa transferência entre todos os países que já são aceitos como conformes com a lei de privacidade, mediante uma análise da GDPR, ou então eles têm as cláusulas corporativas que autorizam essa transferência. Então, assim, essas coisas elas estão documentadas de alguma forma para dar legitimidade para essa transferência. Tudo isso visa o quê? Aquela questão de fomentar a evolução tecnológica, o crescimento econômico, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados e as leis de privacidade do mundo, de uma forma geral, elas não estão aí para impedir que ninguém use dado, elas estão aí para fomentar o uso do dado de maneira responsável, né, digamos assim, de maneira equilibrada, de maneira documentada. E quando acontece o uso compartilhado de dados entre órgãos e entidades públicas no cumprimento das suas competências legais, aqui eu vou dar um exemplo, olha, o INSS, ele passa informações para a Receita Federal a respeito de benefícios pagos para os seus beneficiários lá. Ele está fazendo isso porque deu na cabeça, porque ele acha legal? Não, ele está cumprindo lá uma competência legal, é uma obrigatoriedade ele fazer essa transferência de dados. Ou isso pode ocorrer também entre órgãos e entidades privadas com uma autorização específica para atividades permitidas. Então, vamos imaginar,
Por exemplo, um titular deu lá para uma empresa um consentimento para ela transferir os dados para determinados parceiros de negócios comerciais dela. Pronto, tem ali uma autorização específica. Essas empresas que fazem parte dessas parcerias vão poder fazer o uso compartilhado dos dados. E aí a lei vem lá e fala que pode ser utilizado isso para comunicação, difusão, transferência internacional, intercomunicação e tratamento compartilhado de dados. Relatório de impacto à proteção de dados. Esse aqui também, gente, tem assunto, viu? Dá para ficar 3 horas falando aqui só do que é, né? Mas hoje é só para dar uma definição para vocês. E assim, por exemplo, vocês lembram, na aula anterior eu falei para vocês a respeito de dados sensíveis e o que eles são e por que é perigoso, né? Não é que é perigoso, por que você precisa ter um cuidado extra ao lidar com dado sensível? Ora, o dado sensível, se houver um incidente com um vazamento, por exemplo, ele pode expor as pessoas a uma situação constrangedora, ele pode expor as pessoas a uma situação, às vezes, de discriminação. Então, quando você está lidando com dados assim dessa natureza, você precisa ter um cuidado extra. Isso é uma hipótese. Vamos imaginar uma outra hipótese em que você está lidando ali com um produto em que você vai manipular o dado de 30 milhões de consumidores. Putz, é uma volumetria de dados muito grande, mesmo que não seja a questão do dado pessoal. Então, o que acontece? Esse documento foi criado para que as empresas documentem os processos quando as operações de tratamento possam causar eventualmente algum prejuízo maior ao titular. Eu dei 2 exemplos aqui, um volume muito grande, 2, uma operação de tratamento que envolve dado sensível. O que é o relatório de impacto? Ele é um documento feito pelo controlador que descreve os processos de tratamento. Então você vai lá e conta a verdade, tá? Você abre a geral mesmo, fala assim, olha, veja só, aqui, nesse processo aqui, nessa operação de tratamento, eu vou, para atingir o objetivo tal, eu vou pegar esses dados e ao utilizar esses dados nessa volumetria X, é possível que ocorram alguns riscos às liberdades e direitos dos titulares. Quais serão eles? Você vai lá e vai descrever. E para evitar que aconteçam problemas, eu estou tomando essa ação aqui, para proteger os bancos de dados, para colocar uma capa extra de segurança, para impedir incidentes, com prejuízos, entendeu? Então, de novo, não é que o dado não possa ser usado, sempre pode. A gente só precisa se documentar de que nós estamos fazendo isso da melhor maneira possível, com os menores riscos possíveis. E o relatório de impacto à proteção de dados é o documento que comprova que nós fizemos essa análise antes de começar uma operação de tratamento, antes de lançar um produto, antes de fazer qualquer coisa com aqueles dados que a gente pretende utilizar. E o que é um órgão de pesquisa? O órgão de pesquisa, lembra que eu falei para vocês que tinha lá uma exceção da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que falava sobre a questão dos estudos e pesquisas científicas? Muito bem. Esses estudos e pesquisas científicas, para eles realmente se enquadrarem naquela exceção, eles precisam ser realizados por esse tipo de órgão de pesquisa. Não é qualquer empresa que pode ir lá e falar, né, que nem eu, né? Eu quero, sei lá, aumentar o meu número de pessoas que me seguem aqui no YouTube. Então, por causa disso, eu saio na rua e faço uma pesquisa com todo mundo que tá lá, sei lá, batendo nas agências de emprego e tal, porque eu acho que aqui tem uma oportunidade, e pergunto lá, me fala o teu e-mail, falando que eu tô fazendo uma pesquisa. Eu posso? Eu não posso, né? Eu não sou um órgão de pesquisa. Então, assim, a exceção ela só se aplica quando a gente estiver falando de verdade de um órgão de pesquisa. E quando que essa situação se caracteriza de verdade? Quando for um órgão da administração pública direta ou indireta, ou uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Envolver o dinheiro no meio, quando está falando de pessoa jurídica de direito privado, ou seja, de empresa privada, não é mais considerado órgão de pesquisa. Não tem mais enquadramento naquela exceção legal, tá? Essa empresa precisa estar constituída sob as leis brasileiras e ter a sede no país Brasil, tá? E ela tem que ter uma missão institucional, um objetivo social, ou seja, tem que estar escrito lá no contrato social da empresa.
O que é que nós fazemos aqui? Tem que estar escrito lá na documentação da empresa, pesquisa básica ou aplicada, referente a caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Então, a gente conhece, por exemplo, né, um órgão de pesquisa que todo mundo conhece, é o IBGE. O IBGE faz aquelas pesquisas que eles fazem lá, né, de ir mapeando as famílias. Teoricamente, né, é para poder melhorar a infraestrutura, ajudar o governo a planejar melhor as suas ações, o gasto de dinheiro público. A gente sabe que na vida real não é muito bem isso que acontece, mas enfim, é um tipo de órgão de pesquisa, né? Existem esses órgãos de pesquisa que fazem também as pesquisas de intenção de voto, né? Então, assim, tem que ser realmente um objetivo não econômico, digamos assim, tá? Senão, em outras circunstâncias, não adianta que você não consegue enquadrar a empresa nessa questão de um órgão de pesquisa para ela entrar na exceção da lei. Certo? Meninos e meninas, e com isso, né, com quase meia hora na outra aula e 20 minutos nessa, nós conseguimos passar por todas as definições agora da Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos prontos porque já conhecemos todos os seus termos básicos, tá bom? Espero que tenha entendido tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, deixa aí nos comentários pra mim. Se você gosta do conteúdo, compartilha, curte a página. E quinta-feira que vem estamos juntos de novo. Vamos pro artigo 6º e vamos em frente, que aí, ó, logo mais a gente acaba a Lei Geral de Proteção de Dados e depois disso ainda vou ensinar vocês como fazer a adequação das vossas empresas, dos vossos negócios, né? E muitas coisas a gente ainda tem para conversar aqui, porque a Lei de Proteção de Dados, a privacidade é um assunto, ó, para mais de ano de conversa. Um beijo enorme, obrigada pela paciência de vocês, obrigada por estar comigo. Até o próximo vídeo. Beijo!